Seu corpo está mandando mensagens há anos. Você só não sabia que era ele falando. A maioria das pessoas acredita que se não dói, não há problema. Que o corpo avisa quando algo está errado de forma clara. Uma dor, uma febre, um sintoma impossível de ignorar. Mas a insulina alta não funciona assim. Ela é o tipo de problema que sussurra durante anos antes de gritar. E quando grita, já passou da hora mais fácil de entender o que aconteceu. Pensa assim: todo prédio tem um detector de fumaça. Quando o incêndio começa, ele apita. Mas existe um tipo de detector que, quando a bateria está fraca, não apita com força. Ele emite um bip baixo, quase inaudível de hora em hora. A maioria das pessoas ignora. Troca o canal, vai dormir. O detector continua apitando. O fogo continua crescendo. A hiperinsulinemia, que é o nome técnico para insulina cronicamente elevada, funciona exatamente como esse bip baixo. Não dói, não aparece no espelho da forma que você espera. Mas o corpo está mandando 7 sinais específicos, e a maioria das pessoas passa anos olhando diretamente para eles, sem entender o que está vendo. O primeiro sinal é aquela fome que aparece rápido demais depois de uma refeição. Você acabou de almoçar. Passaram 90 minutos. Você já está pensando em comer de novo. A intuição diz que é falta de força de vontade. Não é. O que tende a acontecer quando a insulina está cronicamente elevada é que as células começam a responder a ela com menos eficiência. Um processo chamado resistência à insulina. O açúcar entra no sangue, a insulina sobe, mas a glicose não chega com a mesma eficiência para dentro das células. O cérebro interpreta isso como escassez e manda o sinal que você conhece bem. Come alguma coisa. É o detector apitando. Você não ouve como alarme, ouve como vontade. O segundo sinal está logo depois do almoço. Aquela queda de energia que parece sono inevitável. Existe até uma crença popular de que isso é coisa de brasileiro, que é o clima, que é o almoço pesado. Mas o que tende a acontecer em muitas pessoas é uma resposta exagerada de insulina depois de uma refeição com muito carboidrato refinado. A glicose sobe rápido, a insulina sobe mais rápido ainda, e aí a glicose cai abaixo do que o corpo considera confortável. O resultado é aquele apagão pós-almoço que você já normalizou como parte do dia. O terceiro sinal é o acúmulo de gordura que prefere a cintura antes de qualquer outro lugar. Não necessariamente porque você come demais em geral, mas porque a insulina elevada é um sinal metabólico específico para armazenar gordura, especialmente a gordura visceral, que fica ao redor dos órgãos internos. A cintura que cresce mesmo quando a balança quase não muda é o detector apitando de um jeito que muita gente confunde com envelhecimento normal. O quarto sinal é a pressão arterial que sobe sem uma causa clara, sem estresse excessivo, sem histórico familiar evidente, sem exagero de sal. A insulina cronicamente alta está associada a mecanismos que afetam a tensão nas paredes dos vasos sanguíneos e a retenção de sódio pelos rins. O resultado aparece no aparelho de pressão. A maioria das pessoas não conecta esses dois pontos porque parecem histórias separadas. Não são. O quinto sinal é onde o bip do detector começa a ficar mais audível, mas mesmo assim a maioria não identifica. São aquelas manchas escuras e aveludadas que aparecem nas dobras do pescoço, nas axilas, às vezes na virilha. O nome é acantose nigricans. Quando a insulina está cronicamente elevada, ela começa a estimular o crescimento acelerado das células da pele nessas regiões. O resultado é uma textura e uma coloração diferentes, escura, um pouco mais espessa, como se a pele estivesse levemente suja e não saísse na lavagem. Esse é o ponto onde o corpo parou de sussurrar e começou a escrever na pele. E mesmo assim, a maioria das pessoas ouve que é genético, é da pele, é normal em quem tem mais peso. O detector continua apitando. Ninguém troca a bateria. O sexto sinal é a compulsão. Não uma preferência, uma urgência.
aquela vontade de pão, de doce, de massas que aparece em momentos específicos do dia, com uma força que parece irracional. Quando o ciclo de insulina alta e resistência celular começa a se estabelecer, o cérebro recebe sinais de escassez energética com mais frequência. E a resposta evolutiva para a escassez energética é buscar a fonte de energia mais rápida disponível, carboidrato simples. A compulsão não é fraqueza de caráter, é um sintoma metabólico que aprendeu a se disfarçar de personalidade. O sétimo sinal é o sono que não restaura. Você dorme às horas recomendadas e acorda sentindo que não dormiu o suficiente. Quando a insulina está desregulada, os ciclos de glicose durante a noite podem ser instáveis o suficiente para interferir nas fases mais profundas do sono. O corpo passa a noite inteira tentando compensar. De manhã, parece que a bateria não carregou completamente, e você toma mais café, come mais cedo, e o ciclo recomeça. Aqui está o que é mais frustrante nessa história toda. Esses 7 sinais podem aparecer anos, às vezes uma década ou mais, antes de qualquer resultado alterado em um exame convencional de glicemia em jejum. O detector está apitando. A glicose de jejum ainda aparece dentro da faixa. E a conclusão é que está tudo bem. É aqui que a maioria das pessoas continua o ciclo. Não por descuido, mas porque o sistema inteiro foi construído para só reconhecer o incêndio quando a fumaça já é visível do lado de fora. Mas agora você sabe o que está ouvindo. Sabe que fome precoce não é falta de força de vontade. Que o cansaço pós-almoço não é o clima. Que a gordura na cintura tem um endereço hormonal específico. Que a mancha escura no pescoço é o corpo escrevendo o que não consegue falar em voz alta. Que a compulsão por doce é um sintoma disfarçado de desejo. Que o sono que não restaura tem uma causa metabólica antes de ter qualquer outra explicação. O detector estava apitando. Agora você está ouvindo. Entender esses 7 sinais muda completamente a qualidade das perguntas que você consegue fazer a partir de hoje. Não estou com fome de novo. O que tem para comer? Mas por que meu corpo está mandando esse sinal nesse momento? Não vou fazer exame de glicose e ver o que aparece. Mas existe um exame que mostra o comportamento da insulina ao longo do tempo, não só a glicose num momento isolado. O corpo não grita logo de cara, mas ele sempre avisa. A diferença está em saber o que ouvir. E já que você chegou até aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos desses 7 sinais você reconheceu enquanto ouvia? 1, 2, 5? Me conta aqui nos comentários. Você vai se surpreender com quanta gente está do mesmo lado que você. E se você quer entender o que acontece dentro do seu corpo, no exato momento em que você come açúcar, o mecanismo passo a passo, da primeira mordida até o que sobra no seu fígado 3 horas depois, esse é exatamente o próximo vídeo que vai fazer você olhar diferente para o prato. Este conteúdo tem finalidade educativa e informativa. Para avaliação individual e orientações específicas, consulte um profissional de saúde.